Existem várias razões para você operar utilizando o alinhamento de fluxo e nesse vídeo eu vou te falar o principal motivo e te mostrar na prática como isso funciona. Meu nome é Stephanie, eu sou idealizadora aqui do Acesso Trader e nesse canal eu vou te transmitir a minha experiência de mais de 5 anos de mercado. Se você não é inscrito, se inscreva, vou deixar o meu Instagram passando aqui na tela para que você possa me acompanhar por lá também e receber dicas do mercado diariamente. Agora vamos para o que interessa, que é o nosso vídeo. Bom, primeiramente você precisa saber o que é um alinhamento de fluxo. O alinhamento de fluxo nada mais é do que você alinhar a tendência macro com a tendência micro de um ativo, como eu botei aqui nesse resuminho que eu fiz para você. E como assim alinhar uma tendência macro com uma tendência micro? Uma visão macro do preço, ela vai te dar com mais clareza a direção que o mercado tende a seguir. Então, você analisa no tempo gráfico maior para saber qual a direção que o mercado vai tomar e executa a sua operação num tempo gráfico menor, com as duas visões alinhadas. Se você usa o tempo gráfico analítico aí de 1 hora e tem como tempo gráfico de execução de 15 minutos, por exemplo, você opera alinhando uma visão macro com uma visão micro. O tempo gráfico de 1 hora é maior do que o tempo gráfico de 15 minutos. Se você usa o tempo gráfico de 2 horas como tempo gráfico analítico e o tempo gráfico de execução que você vai utilizar vai ser o de 30 minutos, também é uma visão alinhada de macro e micro, porque 2 horas é maior que o tempo gráfico de 30 minutos. Da mesma forma que se você tem um tempo gráfico analítico de 5 minutos, você usa o time frame de 5 minutos para poder fazer a sua análise macro, e você tem um tempo gráfico de execução no tempo gráfico de 1 minuto, no time frame de 1 minuto, isso também não deixa de ser uma visão macro de 5 minutos com a micro de 1 minuto, porque 5 minutos é maior do que 1 minuto, então você tem uma visão de um tempo gráfico maior alinhada com a visão de um tempo gráfico menor. Tudo isso é um alinhamento de macro e micro, de visão macro com a visão micro do preço. E por que eu estou fazendo questão de deixar isso bem claro para você? Porque a maior pergunta que eu recebo sobre esse assunto é: Stephanie, qual o tempo gráfico que você considera como macro? Qual o tempo gráfico que você usa para iniciar suas análises? E a resposta que eu tenho para te dar é que isso vai da preferência de cada um. O meu tempo gráfico de execução é o tempo gráfico geralmente de 5 minutos, ou às vezes eu uso de 3 minutos também. Então, qualquer time frame que eu analisar o mercado que seja maior do que 5 minutos ou do que 3 minutos, já me faz ter uma visão macro do mercado. E aí, no meu tempo gráfico de execução, eu consigo alinhar essas duas visões e fazer um trade muito mais seguro. E para mim, essa é a maior vantagem de operar utilizando aí o alinhamento de fluxo. Com as tendências macro e micro alinhadas, você opera em sintonia com a tendência maior, com a tendência predominante do mercado. Isso aumenta as suas chances aí de sucesso nas suas operações. Então, eu vou escrever aqui na tela esse resuminho para você anotar e ter isso sempre em mente, tá? Então, a grande vantagem de operar usando o alinhamento de fluxo é você operar em sintonia com a tendência dominante do mercado, aumentando a sua assertividade, certo? Então, essa é a grande vantagem. Agora, vamos para frente do gráfico, porque eu separei um exemplo perfeito para te mostrar como o alinhamento de fluxo funciona na prática. Eu estou aqui no GBP/CHF no tempo gráfico de 5 minutos, mas para ter uma visão para esse ativo mais macro, uma direção do preço, um viés aqui para o GBP/CHF, eu vou iniciar a minha análise pelo tempo gráfico de 2 horas. Stephanie, por que você escolheu o tempo gráfico de 2 horas? Simplesmente porque eu quis, por preferência minha. Poderia ter começado pelo tempo gráfico de 1 hora, poderia ter começado pelo tempo gráfico de 4 horas, meia hora, porque o meu tempo gráfico de execução, como eu falei, é o de 5 ou de 3 minutos. Então, qualquer tempo gráfico que seja maior do que isso, já ia me oferecer uma visão macro desse ativo. Mas eu, por questão de preferência, decidi começar pelo tempo gráfico aqui de 2 horas. E nesse tempo gráfico de 2 horas, qual a minha visão para o GBP/CHF? Eu vejo que o mercado deixou muita liquidez aqui nessa regiãozinha de fundos a ser capturada. Então, tem liquidez aqui nos fundos e tem também uma liquidez aqui nesses topos, que ele deixou mais para trás aqui esses topinhos nivelados e não capturou essa liquidez ainda. Para a captura de liquidez aqui dessa região de topos, eu tenho uma região de oferta interessante, que é esse candle positivo que antecedeu toda essa queda do ativo. Então, eu vou marcar essa regiãozinha aqui no H2, regiãozinha de oferta,
Prontinho, região de oferta marcada. E aí, o que eu vou aguardar? Perceba que aqui no tempo gráfico de 2 horas, o que eu analisei foi regiões de liquidez, tá? Aqui nesses fundos e aqui nesses topos. E busquei uma regiãozinha de oferta para captura de liquidez aqui desses topinhos e, posteriormente, o mercado cravar nessa região e descer para poder capturar esses fundos. Então, eu estou com um viés para esse ativo de, se ele chegar nessa região de oferta, ele vai despencar para poder capturar a liquidez desses fundos que ele deixou aqui nivelados. Então, o meu viés aqui para esse ativo está bem definido. Agora eu voltei aqui para o meu tempo gráfico de 5 minutos, que é o meu tempo gráfico de execução, e adiantei o replay aqui do mercado para o momento exato onde a minha região aqui de oferta no H2, a região de oferta macro, essa zona ela foi buscada pelo preço na micro. Agora, isso significa que eu já tenho as visões macro e micro alinhadas? Ainda não. O mercado ele só tocou nessa região de oferta. Mas perceba, aqui no tempo gráfico micro do M5, para chegar até essa região de oferta macro, o mercado precisou trabalhar em uma tendência micro de alta. Então, o meu viés para esse ativo era o quê? Que quando ele chegasse nessa região, ele iria cair. Então, se eu ainda não tenho essa visão macro e micro alinhadas, se a minha visão para esse ativo é de queda e o mercado vem trabalhando a tendência micro de alta, eu tenho que aguardar uma reversão dessa tendência micro de alta para baixa. Assim que ele fizer essa reversão do preço, aí sim eu vou ter o meu alinhamento de fluxo feito. E quando que o mercado ele vai reverter essa tendência micro de alta para uma tendência agora de baixa? Quando ele romper esse último fundo válido que o preço deixou. Ó, esse fundinho aqui. Então, quando o mercado romper esse fundo, ele vai praticar o choque, ele vai reverter a tendência micro que vinha de alta para uma tendência de baixa, e aí sim, o meu alinhamento de fluxo ele vai estar feito, porque eu vou ter a minha visão macro de baixa alinhado com a tendência micro de baixa desse ativo. Soltei aqui novamente o replay para você ver que o mercado agora sim ele praticou o alinhamento de fluxo. Ele rompeu esse último fundo válido dessa estrutura micro que vinha de alta e a partir do momento que ele faz isso, ele reverte a tendência de alta para uma tendência agora baixista. Então o preço, ó, depois que ele praticou o alinhamento de fluxo e tocou nessa regiãozinha de oferta que a gente marcou lá na macro, ele começou a cair. Imediatamente, ele não deu oportunidade, ele até gerou essa liquidez aqui em cima. Eu fiquei aguardando aqui me posicionar nessa regiãozinha de oferta, mas ele não foi. Só que aqui na frente eu percebi o seguinte, já que eu estou com o meu viés alinhado, tendência micro de baixa, tendência micro de baixa, com a minha visão macro de baixa também, eu posso buscar operações de venda no meio desse movimento de queda, visto que eu ainda tenho muita liquidez aqui embaixo, nessa região de fundos que ainda não foi capturada. E aí, no meio dessa estrutura de baixa, o que o mercado me apresentou? Ele fez aqui essa forte impulsão baixista, deixou para mim essa região de oferta que é esse rejection block, esse candle aqui mais extremo com muito pavio e pouco corpo. Então essa é a minha região de oferta e aí o preço começou a voltar lá nessa região de forma corretiva. Fez uma, duas, e aí você poderia aguardar uma terceira pernada para efetuar uma venda nesse ponto, visando a queda do preço, para que ele capture toda aquela liquidez que eu comentei anteriormente. Então, se eu soltar para você aqui o replay de mercado, ó, se você quisesse também traçar uma Fibonacci, ó, mais uma confluência, você teria ali mais ou menos a 79% da FIBO para poder trabalhar dentro dessa regiãozinha de oferta. Estava bem alinhado, contexto macro, contexto micro e confluências aqui para poder pegar um trade. Então, você vê que soltando o replay, o mercado cravou lá. E aí você poderia ter surfado toda essa queda extensa que ele fez depois, ó, dessa operação. Então, para a gente poder ter aí uma visão ainda melhor de como foi isso, ó, colocando aqui o seu stop, a sua entrada sendo nesse ponto que eu pontuei aqui com você, região de oferta com 7,9 da FIBO, você colocando o seu stop, posição vendida, colocando o seu stop aqui um pouco acima desse último topo para poder ficar uma coisinha bem segura de trabalhar e surfando até esse último fundo
que o mercado deixou, ó, se você tivesse pego esse trade e surfado até esse último fundo que o mercado deixou, seria uma operação para te pagar mais de 13 vezes o risco retorno. Então, aqui, quando você usa o alinhamento de fluxo, você consegue ter uma assertividade maior e a sua lucratividade nos seus trades também, consequentemente, vão ser muito maiores, porque você vai estar com a direção do mercado alinhada na macro, e aí você fazendo um trade com isso aqui, tudo contextualizado na micro, você consegue ter uma alta assertividade, uma alta lucratividade também. Então, como eu comentei lá no começo, essa é a grande vantagem de você operar alinhando o fluxo. Você tem a visão macro alinhada com a micro, você junta esses dois e você consegue fazer trades muito bem sucedidos. Se esse vídeo agregou em algo para você, não deixa de comentar aqui embaixo o que você achou, seja o seu comentário, uma dúvida, uma sugestão, uma crítica construtiva. Curte, compartilha e também ativa o sininho de notificações, porque semanalmente eu estou postando conteúdo de muita qualidade aqui no canal e eu não quero que você fique de fora. Eu te aguardo no nosso próximo vídeo.